Oi meninas, tudo bem com vocês? Saiu agora o nosso vídeo que vocês tanto me pedem lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar meu arroba aqui pra você ir lá me seguir. Tem muito conteúdo bom, todos os dias eu tô lá nos stories, conversando com vocês, compartilhando alguns momentos que fazem sentido na minha vida. É uma página onde eu falo sobre rotina, a simplicidade do lar. Foi isso que deu todo o sentido da minha vida. Mas primeiro eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Joária Borges, tenho 30 anos, sou piauiense, mas atualmente moro em São Paulo. Sou casada com o José Albino há 13 anos, civilmente, mas só em 2022 foi quando eu recebi o sacramento do matrimônio. Eu costumo falar, meu casamento de verdade foi a partir de 2022, quando eu entendi o que de fato é uma união entre um homem e uma mulher, o que de fato é ser casada, qual é a função da mulher, qual é a função do homem. Então foi buscando esse sacramento que a conversão na minha vida aconteceu. Assim como vocês que estão me assistindo aí, pode ser que você já tenha um bom conhecimento sobre a fé católica, mas eu não tinha esse conhecimento, não sabia nada sobre a fé católica. Graças a Deus, a minha mãe me batizou muito pequena, graças a Deus ela, me batizou na igreja católica, portanto eu não tive uma vivência da minha fé. Então era muito assim, você que decide o que você quer. Isso foi bom, mas foi ruim, né? Porque eu fiquei muito livre. Acabou que em 2009 eu perdi a minha mãe. E foi aí onde tudo mudou, né, na minha vida. Fui filha de mãe solteira, para quem não sabe, a minha mãe engravidou de mim. Depois foi que meu pai foi morar junto com a minha mãe. Então não tive muito contato paterno muito cedo. E depois de 9 anos, mais ou menos, foi que meu pai e minha mãe resolveram ficar juntos. Aí eu tive mais 2 irmãs, mais nova do que eu, óbvio, né? E aí foi assim muito diferente. Eu me recordo muito bem desse tempo que eu era já grandinha, foi diferente a adaptação. Mas tudo isso foi muito importante. Hoje, graças a Deus, eu agradeço demais a Deus por toda a minha história. Porque eu só sou quem eu sou hoje por conta da minha história, do meu passado. Foi o meu passado que me fez quem eu sou hoje. Eu sofri muita rejeição paterna, meu pai era muito novo, a minha mãe era muito nova. Mas isso foi de uma forma tão profunda em mim que ficou cicatrizes, né? Ficou aquela carência. Em 2009, quando a minha mãe faleceu, parece que eu tinha perdido assim tudo. Eu me senti sozinha. Né? Ali, quando a minha mãe faleceu, ela tá aqui atrás de mim, a minha querida mãe, fotia, né? Quando a minha mãe faleceu em 2009, foi o pior momento da minha vida, gente, vocês não têm noção. Em 2009, eu tive uma depressão muito aguda, muito profunda, mas não sabia, não entendia. E não tinha como ter tratamento, porque eu morava no interior do interior. E ali, duas amigas me acompanharam nesse processo, né, de muita dor, de muito sofrimento. Eu perdi todo o meu cabelo, eu fui pra 32 quilos, eu chorava dia e noite. Aí eu lembro que a minha avó falou que era pra mim usar preto, porque tava de luto. E tipo, pra mim, todas as vezes que eu olhava no espelho, eu lembrava que eu não tinha mais com quem conversar, não tinha mais ninguém pra me sentir amada. E eu fui crescendo com esse sentimento de abandono, sabe? Eu cresci falando pra mim mesma, falei, como pode um Deus tirar uma mãe como a minha mãe, olha como a gente é soberba, um Deus como a minha mãe e me deixar sozinha? Que amor é esse que me deixa sozinha? Eu me sinto literalmente sozinha, eu não tinha um apoio pra conversar, não tinha ninguém pra conversar, só tinha duas amigas. Uma delas não aguentou, não suportou a minha chatice e ela deu uma saída da minha vida, assim, sofri muito, porque eu gostava muito dessa amiga. E só restou uma. Essa chorou comigo, essa viu meu sofrimento, essa nunca me desamparou até hoje, tanto que a gente tem quase 20 anos de amizade. É muito importante essa amizade pra mim. Mas lá em 2009, quando a minha mãe morreu, Deus sabia o que já estava fazendo. Porque foi pela morte da minha mãe que eu voltei pra igreja. Na verdade, que eu fui pra igreja, porque eu nunca fui de ir pra igreja, frequentar, nunca fui. Então, quando numa aula de catequese, eu vou começar a conversar com vocês, né, um papo aqui, e aí vocês vão entender. Foi em 2020,
quando eu tive o primeiro contato com a fé católica, né? E eu falei, nossa, existe um amor assim? Como que eu faço para ter acesso? Olha como eu era sem noção mesmo. Como eu faço para ter acesso a esse amor? Como eu faço para me sentir amada desse jeito? Porque eu me sentia muito sozinha. Me sentia assim, solitária mesmo. Me sentia uma das piores pessoas. É assim que eu me sentia. E aí, em 2020, eu tive o primeiro contato pela Paula Araújo, uma moça lá no Instagram. E ela foi muito dócil comigo. Hoje, se eu sou dócil com as meninas lá no Instagram, converso, dou atenção, tenho um grupo VIP, eu ouço cada uma, eu busco estar sempre ali com o coração muito aberto para elas, porque eu confio muito nas plataformas digitais que tem pessoas boas. Porque pessoas ao meu redor, ninguém nunca iria me apresentar isso. Poderia, sim, porque Deus é Deus do impossível. Mas todo o meu acesso eu tive com pessoas virtuais, amigas virtuais. Eu nunca tive, assim, uma amiga presente naquele momento que me orientasse o que a Paula me orientou. Entende? Então ela foi muito sincera comigo. Ela disse, olha, isso que você tá vivendo é uma vida vazia realmente. Ela não amenizou as palavras, porque a verdade, ela precisa ser dita. E quando ela me disse aquilo, eu falei, nossa, que mulher direta. E continuei, porque eu estava em busca da verdade. Eu já estava na escuridão há muito tempo, então eu estava vendo uma luz. E aí foi quando eu comecei, né, me falaram, aí eu comecei a ir à missa, aí na missa anunciaram que ia ter a catequese, a Paula me falou, você precisa fazer catequese, você não tem nada de nenhum sacramento, só o sacramento do batismo, você precisa ter os outros sacramentos, você bebe junta, praticamente. Eu falei, não vivo junto, eu sou casada. Ela falou, olha, é o seguinte, se você é casada só no civil, pra Deus, isso não importa, sabe? Você tá em pecado do mesmo jeito. E a Paula sempre foi muito direta comigo. E às vezes doía o que ela falava, porque a verdade dói, porque a verdade ela destampa os nossos olhos, né? E aí eu falei, meu Deus, minha vida tá virando assim de uma forma o que é isso? Quanto mais eu descubro, mais eu quero. Quanto mais eu descubro isso daqui, mais eu quero. Parece que eu tô me achando nisso daqui. E aí eu comecei fiz a minha inscrição, comecei a ir todo domingo pra missa, eu desejava ir à missa, eu começava a chorar sem entender nada, não entendia nada da missa. Eu não sabia a hora de levantar, a hora de sentar, eu não sabia nada. Eu só observava as pessoas e eu ficava encantada, assim, maravilhada com tudo aquilo que eu via, sabe? Eu falei, meu Deus, que coisa diferente, que coisa linda. E aí eu falei, nossa, tudo diferente de tudo que eu já vi. Porque eu já tava 1 ano já frequentando a congregação cristã. Foi uma senhora que me levou e dali eu comecei a ter sede de Deus, sabe? Eu falei, mas tá faltando alguma coisa aqui. E aí quando eu encontrei a igreja católica, eu falei, aqui tem tudo que eu preciso. Olha isso. Aí eu comecei a olhar para as mulheres sempre muito bem vestidas, as mulheres sempre muito bem arrumadas, as mulheres assim, quanto mais elas têm filhos, mais elas estavam arrumadas. Eu falei, que é isso, gente? Eu não consigo me arrumar eu sendo sozinha. E aí eu comecei a ter muito desejo por aquilo dali, só que tipo, eu não tinha coragem de conversar com ninguém. Eu tinha medo de rejeição, sabe? Eu tinha medo de conversar. Eu ficava no último banco ali, curvadinha ali, nunca fiz amizade com ninguém durante esse tempo. Eu só ficava ali curvadinha, chorando. E aí começou a aula de catequese. E aí na aula de catequese eu comecei a ter mais sede ainda. E aí vamos voltar só um ponto aqui. Antes disso tudo acontecer, eu vim do Piauí para São Paulo, meu marido veio ao trabalho, ele trabalhou há muitos anos de uma empresa e esse patrão dele chamou ele para passar 1 ano com ele. Olha como Deus é muito bom. Para passar 1 ano com ele para ver se recuperava a firma, porque estava quase falindo, né? E meu marido de prontidão falou, tá bom, 1 ano é tranquilo para mim, mas eu não pretendo morar mais em São Paulo, vou só para passar uns dias. E o que você acha, Jário? Eu falei, nós estávamos vivendo um momento péssimo no nosso casamento. Péssimo, muito ruim mesmo. Mentiras, muitas traições, enfim. Enfim, isso para um outro vídeo. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso falar sobre traições. Muitas mentiras. E aí eu falei, olha, pode ser que quando a gente for, muitas coisas melhoram, porque eu estou ferida, eu tô machucada, eu não sei mais quem eu sou, eu acho que isso vai ser bom. E aí ele saiu de lá e falou assim, eu quero ir porque até eu preciso ser melhor. Falei, nossa,
será mesmo? Eu já não acreditava mais em muita coisa. E aí viemos pra cá, eu falei, quando eu chegar lá, eu vou fazer a minha vida. Eu vou, assim, me levantar mesmo, sabe? Eu vou ser uma pessoa diferente. E vim com essa garra. Chegando em São Paulo, eu falei, e eu não volto pro Piauí. De maneira alguma, eu não volto, eu vou ser aquela mulher que todo mundo vai falar assim pra mim, uau, ela é top. Eu vou ter o meu nome, sabe? Eu vou honrar o meu nome, eu vou ser reconhecida. Pelo menos no bairro eu vou ser reconhecida. Eu saí de lá com esse propósito. Chegando aqui em São Paulo, a primeira coisa que ele falava pra mim, mulher minha não trabalha fora. E eu não entendia muito bem isso. Como assim mulher não trabalha fora? Você tá louco da cabeça? Eu falei pra você que chegando aqui eu ia trabalhar. Ele falou, eu acho que não precisa você trabalhar, porque eu consigo te sustentar e sustentar a casa. Gente, que maravilha isso hoje em dia. Meu marido falasse isso pra mim. Hoje, que eu não precisava mais fazer nada, era muito bom. Quer dizer, gente, eu não trabalho, né? Eu trabalho com ele. A gente tem uma empresa e eu faço o financeiro da empresa dele. Então, eu pouco trabalho, só pago as contas, vejo algumas... Não pago as contas, eu faço os cálculos, na verdade. Quem paga é ele, né? Nem isso eu faço, quem paga é ele. Então, eu estou muito realizada hoje, graças a Deus, muito realizada cuidando da minha casa. Mas vamos voltar aqui pro que de fato importa. E aí, quando ele me disse isso, né, eu falei, não, bati bem de frente pra ele, eu falei, logo eu tava ferida, ele estava ali buscando um perdão, né, tava sensível, e ali tava aceitando qualquer coisa. Que triste a gente se aproveitar das pessoas nesse momento. Mas então... Aí chegamos, estabilizamos um pouco, comecei a procurar trabalho. Aí eu comecei a trabalhar numa esmalteria bem renomeada no bairro na época, né, assim, a melhor que tinha. E eu fui lá, falei, olha, eu gostaria de trabalhar, pedi emprego, fiz um teste, passei de primeira na unha. Aí ela falou, tá contratado, se você quiser começar hoje. Eu falei, hoje eu não consigo, mas amanhã eu tô aqui. Aí comecei a trabalhar, ele sem querer muito, mas não tinha muito o que fazer, eu estava decidida. E aí comecei a ganhar muito dinheiro, comecei a ganhar dinheiro, comecei a ganhar dinheiro, comecei a guardar dinheiro, comecei a guardar dinheiro. E aí as clientes começaram a gostar. Quando eu estou nos lugares, parece que eu converso muito, mas eu não sou de estar conversando muito. Hoje, depois de muitas terapias, eu consigo conversar muito bem com as pessoas quando eu estou em alguns lugares. Mas antes eu me fechava porque eu tinha muito medo de rejeição. Entende? Eu tinha medo de falar e ser rejeitada. Então, no meu trabalho, eu falava muito pouco, eu não dava notícia de nada. E aquilo dali era duas donas. Uma foi gostando muito do meu jeito e a outra não. Então, aquilo foi começando dando um conflito. Ela vinha me perguntar se eu sabia de alguma coisa. Eu falava, não, não vi. Minha mãe me ensinou muito isso. Não, não vi, não sei. Não, não sei, não vi, não tô sabendo. Não sei quem foi. E aí, com aquilo dali, começou aquelas coisas que eu falei, eu acho que aqui já deu pra mim. Eu acho que eu já consigo trabalhar pra mim. E aí eu lembro que eu cheguei na minha irmã, a minha irmã já morava aqui, olha que maravilha. Aí eu falei, maninha, eu vou montar um espaço pra mim, eu vou trabalhar pra mim. Ela falou, você é louca, você não tem nenhum cliente aqui, você não conhece quase ninguém, maninha, você tá doida? Aí a minha irmã falou assim, você tá louca? Como assim você vai montar uma esmalteria assim? Minha irmã já morava aqui, gente, olha que loucura. Minha irmã já tava morando aqui também. E aí eu falei, não, vou montar assim uma esmalteria. E aí ela disse, maninha, eu não teria sua coragem, mas tudo bem. Aí eu falei, só que eu quero esse ponto aqui. Aí ela falou, mas esse ponto tá alugado, como é que você vai querer esse ponto? Eu falei, não, eu quero esse ponto aqui que vai ser meu. E aí eu ficava todo dia falando pra ela, ela falou, maninha, você que sabe. Eu não sei, você não tem cliente, você não tem nada, você não tem nem as coisas. Eu falei, olha, eu não preciso de muito, eu só preciso ter o espaço, o resto eu vou dar um jeito. Em um mês depois, o homem fecha o salão. Eu falei, olha aí, é um sinal pra mim. E aí, quando ele fecha, eu converso com meu marido. Eu falo, olha, é o seguinte, eu não quero mais trabalhar lá, porque tá acontecendo isso. Ele já também não queria que eu estivesse mais lá. Aí eu falei, o que você acha de eu trabalhar aqui embaixo? Porque eu morava em cima e o ponto era embaixo. Ele falou, acho ótimo, porque aí você tá perto de casa, você vai trabalhar pra você, vai ser horário. Eu, tá. Tá bom que era isso. Aí eu falei... Aí a gente foi na imobiliária, fizemos o contrato da esmalteria. Aí eu comecei a pintar a esmalteria do meu jeito, fazer as coisas do meu jeito. Comecei a comprar as coisas,
foi tipo assim, foi muito fácil pra montar. Eu já tinha um dinheiro, aí a gente montou, simplesinha, né? Mas aí a gente montou e ficou uma gracinha. E aí eu comecei sozinha, né? Sentava ali, a minha irmã chegava do trabalho e perguntava: e aí, quantas pessoas você atendeu hoje? Aí eu falava: nenhuma. Aí ela disse: maninha, como que tu vai pagar o aluguel daqui? Como que tu vai fazer as coisas aqui? Como que tu vai dar conta das coisas aqui? Maninha, pelo amor de Deus, o aluguel é caro, isso aqui. Eu falei: calma, vai dar tudo certo. Minha irmã melancólica, medrosa, e eu sanguínea, gostando de aventura. Aí ela disse: meu Deus, maninha, eu não tô conseguindo trabalhar direito pensando em você. Eu tô com medo de você não dar conta, tô com medo de você não ter cliente, você ter que fechar. Você vai ficar muito triste com isso. Eu falei: ah, se não der certo isso aqui, eu volto trabalhar em outro lugar, não tem problema. Ela falou: maninha, não sei como é que tem essa coragem. Eu falei: pois é, vamos ver o que é que vai dar. E aí eu comecei a atender uma, comecei a atender outra. Aí tinha uma moça que trabalhava comigo no outro trabalho, né? Que ela falou assim: quando você sair daqui, que você estiver bem, eu vou trabalhar contigo. Eu falei: eu não dei muita importância pra isso. Eu falei: ah, não acredito que você vai. Menina, com um mês eu tava com a agenda já assim muito boa. E aí já tava tirando assim, já deu pra me pagar o aluguel. E todo mundo já falando de mim ali no bairro, que eu tinha saído, mas eu tava num espaço bem legal, tudo muito limpo, tudo, minhas coisas era tudo descartável, tudo esterilizado, era uma toalhinha para cada cliente, um alicate esterilizado, lixo, palito, tudo descartável, a gente usava luva, eu trabalhava de branco com jaleco branco, cabelo preso. Então era muito assim, muito limpo, muito organizado, do jeito que eu sempre sonhei. E aí, um mês depois, ela bateu na minha porta e ela falou: vim trabalhar com você. Eu falei: não acredito. Falei: mas eu não tenho cliente nem o suficiente pra mim. Ela falou: ah, isso aí a gente dá um jeito. Ah, quer sair daqui, a gente dá um jeito. E não é que a gente deu super bem, eu e ela. A gente trabalhou muito. A gente ganhava muito dinheiro por semana, assim, pra vocês terem uma ideia. Ela tirava livre, tipo 500, 600 reais por semana, livre, ela tirava. E aí ela falou: tô muito melhor do que onde eu estava. E a gente dava muita risada, a gente era muito cúmplice, a gente era muito amiga, a gente sonhava juntas. E aí eu falei pra ela: eu tô com o propósito de começar a fazer podologia pra gente abrir um espaço na avenida. Ela falou: vai sim, me incentivando muito mesmo. E todo final de semana, quando era sexta-feira, a gente já terminava, fechava a esmalteria, já subia pra casa com uma latinha de cerveja pra comemorar a semana. Chegava lá em cima, às vezes meu marido tava até querendo descansar, eu falei: levanta, vamos beber, vamos não sei o que, vamos dançar, vamos fazer isso. E aí começou meu marido ver que eu estava assim, diferente demais, diferentona demais, bebendo muito, muito mesmo. E aí ele falou: eu acho que não tá legal, alguma coisa não tá casando, mas ele não chegou a falar pra mim, né? Eu acho que ele pensou. E aí ele falou assim: você acha que bebendo, do jeito que você tá bebendo, tá bom pra você? Eu falei: que nada, tem que viver a vida. E aí essa pessoa começou a falar: olha, você tá ganhando dinheiro, você não precisa, né, viver uma vida assim como você tá vivendo, porque meu casamento tava horrível, horrível mesmo. Eu não entendia muita coisa, mas Deus foi muito bom. Ele saía para trabalhar, ele sai para trabalhar às 2h30. Muitas vezes, 1h da manhã era o horário que eu tava chegando em casa do meu trabalho. Tava atendendo as meninas, porque eu comecei no bairro ser a primeira pessoa a fazer alongamento. Eu fui a primeira, tudo que saía eu ia buscar. Eu ia fazer curso daqui 2 horas de viagem, 3 horas de viagem buscando conhecimento. Eu já fazia extensão de unha, todos os tipos eu fazia de gel, fazia de acrigel, fazia de fibra, fazia de tips, fazia de como que é o nome? Agora eu fugi o nome da outra que na época tinha. Porcelana. Então, eu fazia todos esses tipos de unha. E aí eu era muito bem procurada, fazia esmaltação em gel, tenho um curso ainda, tá aqui, né? Não tinha não, eu tenho um curso de esmaltação em gel que eu posso trabalhar aqui fora do país, paguei um absurdo nesse curso. E quando eu tive esse curso, eu tive muito reconhecimento, porque as pessoas começaram a procurar por essa esmaltação, porque é uma esmaltação que dura 15 dias, e só eu fazia com esmalte. Eu sempre tive os melhores esmaltes para trabalhar, falando sério pra vocês. Não tinha esmalte vencido, não tinha esmalte com acetona, então eu comecei a ser muito bem conhecida. E aí eu comecei a trabalhar um mês com o outro já agendado. E aí eu comecei a trabalhar muito bem, eu e a minha amiga de trabalho.
as pessoas já começavam a olhar pra nós duas, falavam assim, nossa, você nunca vi uma sociedade se dar tão bem. E aí ela dava risada, né, porque ela não era minha sócia, ela era minha funcionária, mas a gente se dava muito bem. Aí começou a lotar mesmo a agenda dela, contratei mais 2 pessoas pra trabalhar comigo e assim, estouramos na agenda, assim, e sabe, foi assim um sonho realizado. Eu me senti a pessoa mais realizada do mundo na minha empresa. Eu saía às 7 horas para trabalhar, nunca me atrasei e não tinha hora para comer, não tinha hora para sair, não tinha hora para nada. Ali dentro eu me sentia realizada. E quando eu levantei a cabeça assim, um belo dia eu falei, nossa, mas por que só em casa eu não sou feliz? E aí eu fui entendendo, como eu comecei a falar. Eu não via mais o meu marido. A gente só se via domingo. Domingo eu sempre estava com gente em casa. Afinal, só tinha domingo para descansar. Segunda, eu ia fazer os meus cursos, comprar material. Então, não via muito ele. E eu não estava fazendo questão. E aí ele começou a reclamar muito, começou a reclamar, eu não te vejo, todo dia eu que tô fazendo a comida, eu que tô lavando a roupa, eu chamo gente aqui pra casa, você não dá nem pra fazer mais a comida, você não sei o que, e aquilo dali eu falando, ai, se ele soubesse o que eu tenho planejado, se ele soubesse como eu vou embora, se ele soubesse como logo mais tudo está resolvido, eu pouco dava importância pra ele. E quando dava já era com muita briga mesmo, assim, foi muito difícil aquele momento. E aí, quando foi em 2019, algo mudou assim, da água pro vinho. No finalzinho de 2018 para 2019, a minha companheira de anos não veio mais trabalhar. Tipo, saímos dando risada, no outro dia ela falou, não vou mais. Falei, como assim? Levantei, era meia-noite quando ela mandou essa mensagem pra minha mãe, eu não vou mais trabalhar com você. A gente não brigou, não teve nada. Foi só a mão de Nossa Senhora mesmo, vendo que eu estava me perdendo de mim mesmo. Aí eu levantei, aí ele falou, o que foi? Eu falei, olha, fulano não vai mais trabalhar comigo. Ele falou, vocês brigaram? Eu falei, não, a gente não brigou. E eu levantei, comecei a ligar. Eu liguei pra essa pessoa de meia-noite até 6 da manhã. Nunca me atendeu. O telefone tocava, caía. Tocava, caía. E no outro dia, nós tínhamos fechamos o sábado com essa pessoa que há muito tempo tinha fechado com a gente, só pra essa aniversariante e a família dela fazer a unha comigo. E aí eu falei, nossa, eu não vou conseguir atender todo mundo amanhã de manhã, como que eu faço? E eu chorava. Quando foi 7 horas, eu abri o meu espaço. E aí, quando a primeira cliente chegou e falou, o que tá acontecendo com você? Porque eu sempre era muito sorridente, sempre era muito feliz, né? Sempre muito bem maquiada, sempre muito bem cheirosa, sempre muito bem arrumada. Nesse dia eu tava assim, capenga mesmo. Falei, então, eu não vou conseguir atender todas vocês, porque infelizmente a minha funcionária houve um imprevisto e ela não vai poder vir hoje. Sabe quando cabe um balde de água fria assim, todas? Aí ela começou a mandar mensagem, e aí a moça falou, como assim? Você é irresponsável, então procure alguém, se vira. Eu preciso das unhas de todas as minhas amigas que eu marquei com você, e começou aquela coisa, eu falei, olha, eu sinto muito, não dá pra atender. E aí eu comecei a atender, aí umas deixaram de fazer o pé pra fazer sua mão, e assim foi indo. E aquele dia foi o caos pra mim. A minha irmã, quando minha irmã soube disso, ela virou uma giraia mesmo, assim, que a gente é tipo isso. Eu com uma, a gente faz assim, em cima mesmo da outra. E aí a minha irmã falou, como é que você vai fazer? Ela trabalhando, né, e preocupada comigo. Eu falei, olha, fique tranquila, vai dar tudo certo. E aí, daquele dia, eu perdi toda a paixão que eu tinha. O brilho sumiu. Eu vivi um luto por alguém vivo, que eu estava com planos de ir além. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu falei, e agora? Mais uma vez eu perdi tudo. Era assim que eu me sentia. Aquela carência, sabe? E ali, quando eu falei, e tipo, dos lábios do meu marido saía sorrisos, assim, que eu não entendia. Hoje, quando a gente conversa, ele fala assim, foi um livramento aquilo ter acontecido. E aí eu chorava. As pessoas perguntavam pra mim, falavam, nossa, mas cadê fulana? Aí eu falei, nossa,
ela foi embora, eu dava uma desculpa. Mas todas as vezes que perguntava, eu poderia estar feliz do jeito que fosse. O semblante caía. E aí perguntava se a gente brigava, eu falava que não discutia. Mas ficou uma coisa assim tão sem explicação que eu falei, meu Deus do céu. E aí foi nesse momento que uma senhorinha começou a me levar para a congregação. E ali eu comecei a ter um contato com Deus mais próximo ali, né? Conversava, ouvia um pouco da palavra, né? E aí eu comecei a entender algumas coisas. Eu falei, mas eu preciso de algo a mais. Isso aqui não tá preenchendo, né? E aí foi quando, né, chegou 2020. E aí nesse ano eu trabalhei, esse ano 2019, contratei outras pessoas, não dava certo de jeito nenhum, sabe? Ninguém gostava das outras pessoas. E aí eu contratei uma outra pessoa que por sinal hoje é minha comadre. E assim, a gente se deu muito bem. Graças a Deus a gente se deu super bem. Até fechar ela ficou comigo. Acho que ela ficou comigo faltando 2 meses pro bebê dela nascer, que é o meu afilhado. E depois que o bebê dela nasceu, foi onde eu fechei. Então ela foi quem ficou comigo. Que eu ainda fiquei com a esmalteria de 2019 sem essa pessoa, 2020. E aí veio a pandemia, 2021, se eu não me engano, tô perdida. Mas eu sei que foi em 2020 que eu passei a esmalteria pra frente. Mas como que eu passei? O meu marido chegou pra mim e falou que eu tinha que fazer uma escolha. Porque não tava dando certo. Ele não me via mais, eu não via mais ele. E parece que depois que a pessoa saiu eu tinha me afundado ainda mais. Porque eu queria dar conta, né? Eu queria dar conta de tudo, eu queria atender todo mundo. E aí eu comecei a focar muito mais, prestar, sabe, prestar mais a atenção nos meus clientes. Eu não sabia o que fazer, eu só me afundava ali dentro. Não sabia o que fazer, eu não tinha uma orientação do que fazer. Claro, era uma funcionária, ela ia sair, a gente ia arrumar a situação e ia fazer outra. Só que ela não era uma funcionária pra mim. Ela era uma amiga íntima, uma amiga que eu conversava em minha intimidade pra ela. E aí, do nada, não tinha mais ninguém pra conversar, ninguém pra me incentivar, ninguém pra me ajudar, não tinha mais uma pessoa ali que me colocasse nas alturas, porque era assim que ela fazia. Você é top, nossa. Eu lembro que tem uma amiga, uma cliente que virou amiga, que ela fala assim, eu lembro até hoje, quando o fulano falou pra mim, você faz a unha comigo, mas se você fizer com a Jo, olha, é sensacional. E aí ela falou, quero experimentar a unha com você. E de fato, ela gostou muito da minha unha. E aí ela fala que lembra muito dessa frase. E eu sentia muita saudade. Muitas noites eu fechava meu espaço em lágrimas de tanta saudade que eu sentia daquela pessoa. E aí eu perdi total gosto por aquilo dali, sabe? Eu perdi total. E aí foi onde Nossa Senhora foi me chamando. Me chamando. E aí ela me apresentou a Paula, e aí veio o pedido do meu marido, e aí eu falei, até falei pra ele assim, eu falei, eu não vou deixar o meu trabalho. Não vou deixar. Realmente essa pessoa saiu, me desestruturou toda, eu tive que remanejar toda a minha agenda, mas já tá tudo certo, eu não vou sair. Aí ele falou, não tô pedindo pra você sair, tô pedindo pra você fazer uma escolha. Ou eu, ou o trabalho, porque tá demais, eu não consigo te ver. Ele falou, eu te dou 1 mês pra pensar. E aí isso foi uma conversa mais ou menos em julho, né? Eu falei, 1 mês é muito pouco pra mim pensar. E aí ele falou, quando você estiver preparada, você me chama. E aí, quando foi em outubro, olha o tempo, eu chamei ele pra uma conversa, aí eu falei, eu tenho uma resposta pra você. Aí a gente sentou, e aí ele pegou, encostou assim no sofá e falou, pode falar. E aí, antes de eu falar, ele falou assim, o que você decidir que for bom pra você, é bom pra mim. Não precisa se preocupar comigo. Pensa em você. Porque você é uma pessoa jovem, porque você é uma pessoa muito trabalhadora, porque você é uma pessoa honesta, porque você é uma pessoa que todo homem gostaria de ter do lado. E começou a fazer aqueles elogios. Aí eu ouvi tudo, né? E eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, ele tinha certeza que eu ia ficar com a esmalteria. Aí ele falou, eu te desejo muita sorte. Eu não tenho dúvida de que você vai ser uma das pessoas mais reconhecidas. Eu não tenho dúvida, porque você já é. E eu tinha ganhado o prêmio da melhor manicure do bairro onde eu trabalhava. Ganhei eu tenho esse certificado até hoje. Tá guardado nos meus pastas de certificado. Aí ele pegou e falou assim, você já é reconhecida. As pessoas te procuram por o curso que você ganhou como melhor. Aí ele falou, mas você ainda vai, né? Você ainda vai ser muito mais reconhecida do que isso. Você tem sonho de administrar curso, disso, muitas coisas. E então, te desejo toda a felicidade. Quando ele terminou de falar, aí eu falei, pois é,
eu tenho uma decisão. E que bom que você já, né, tá preparado, mas eu decido ficar com você. Ele estava sentado, com a cabeça assim, quando ele levantou assim, ele falou, o quê? Falei, eu decido ficar com você. E aí, a lágrima, gente, quantas vezes que eu vi esse homem chorar. E as lágrimas caíam assim, e aí ele falou assim, você tá me dando mais uma oportunidade? Eu falei, sim, tô. Não sei por quê, mas eu estou. Aí ele falou assim, então você vai ficar comigo e vai fechar a esmalteria? Eu falei, sim. Aí eu falei pra ele, já tá tudo certo, já encontrei alguém pra passar a esmalteria e agora em novembro ela assume e eu saio fora. Aí ele falou, é sério? Eu falei, é sério. E já tava assim naquela pandemia, sabe? Trabalhando com a porta fechada, enfim. E aí ele falou, é sério? Eu falei, é sério. Aí a gente se abraçou, a gente chorou. Aí quando passamos assim, acho que foi o tempo que mais a gente ficou abraçado, todo esse tempo junto, foi quando eu tomei essa decisão que eu falei pra ele. Aí ele falou, ele pegou o meu rosto assim. Ai, gente, dá até uma emoção lembrar disso. Aí ele pegou meu rosto assim, levantou. Aí ele falou assim, pois agora me ensina a ser o homem que você gostaria que eu fosse pra você. Porque eu não sei ser esse homem. E aí eu não tive palavras, eu só abracei ele novamente e comecei a chorar. Falei, tá bom. E aí eu fiquei, né, tipo, o que eu vou fazer agora? E aí chegou novembro, entreguei, passou as festas de final de ano. Dentro de mim, aquela felicidade, sabe? Eu tinha uma felicidade tão grande quando eu deixei, que eu não conseguia entender. Mas claro, eu sofria, senti saudade, eu acordava de manhã pra ir trabalhar. Difícil pra mim conciliar, eu acordava, me arrumava, muitas vezes eu me arrumava, falei, nossa, eu não tenho mais, não é mais minha. Aquilo dali foi ficando diferente, né, aquele sentimento. E aí eu fui olhando pra casa, falei, e agora o que eu vou fazer dentro de casa, gente? Como eu abri mão de tudo que eu construí pra ficar com essa pessoa, será que vai valer a pena? Como que eu vou confiar de novo? Como que eu vou viver com essa pessoa? O que eu vou fazer com essa pessoa? O que eu vou fazer em casa? O que tem pra fazer aqui se eu já fiz tudo? Foi onde tudo começou a mudar, meu relacionamento, a minha vida, tudo começou assim, a fazer um rebuliço assim, sabe? Diferente, começou a chegar flores do nada, bombons do nada. Tem uma amiga que ela tinha uma doceria e aí ele encomendava cesta de café da manhã, vira e mexe assim, chegava a cesta de café da manhã, tinha cartas pra mim, deixava carta. Eu falei, gente, que é isso? E eu falei, que é isso aqui? E aí ele falava, eu vou honrar essa decisão que você tomou, eu não quero ser um moleque, eu quero ser homem. Eu sou homem, mas eu quero me tornar um homem que você gostaria que eu fosse pra você. Aí eu falei, e eu sempre desconfiando. Né? Eu falei, acho que isso aqui não vai dar muito certo. Eu acho que é só o comecinho, sabe? E aí eu falei, tá, mas eu tomei uma decisão e eu vou honrar também essa decisão que eu tomei. Eu preciso fazer dar certo isso daqui. Até aqui a gente viveu assim, empurrando com a barriga. Mas a partir de agora eu vou honrar isso daqui. Conheceram a gente até aqui dessa forma. Daqui pra frente eu quero fazer diferente. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar sobre relacionamento, buscava conteúdos e não achava sobre nada sobre isso. Até porque eu não conhecia ninguém, né? Eu não conhecia ninguém que tinha passado por problemas parecidos como o meu, de pessoas que falavam de relacionamento. Eu só conhecia pessoas que falavam o contrário, que casamento é uma desgraça, que isso é aquilo, que se não der separa. Mas eu não tinha mais esse pensamento. Pra mim, separação não existia mais. E aí foi quando eu conheci a Paula, que eu já falei Paula aqui 300 vezes. E aí ela foi me orientando. Eu falei, eu tô noiva, logo mais eu vou casar, mas casamento não é isso. Não, se você tá vivendo desse jeito, não tá certo. Procura um sacerdote, procura uma direção espiritual. Eu falei, mas o que é direção espiritual? E aí ela foi me falando, é um sacerdote, você vai conversar com ele, vai olhar pra tua alma, ver o que é melhor. E aí eu fui fazendo todo o passo a passo que ela foi falando pra mim. Se vocês quiserem detalhado sobre esse processo em busca do sacramento, eu posso gravar um outro vídeo. Porque agora eu preciso um pouquinho de cada coisa pra que vocês entendam. E aí eu fui buscar, né, o diretor, ela falou, faz o seguinte, quando você chega numa paróquia, pergunta pra ele se ele pode ser seu diretor espiritual. Ele falando que sim, você conta como que tá a sua vida, pra ver o que ele vai te falar. E graças a Deus eu fui agraciada por uma boa paróquia, por um bom sacerdote. E até hoje ele é meu diretor espiritual. E foi ele que me conduziu. Gente, vocês não têm
noção do alívio que foi quando eu encontrei aquele santo sacerdote. Eu não tomei decisão nenhuma sozinha a partir dali. Eu fiz tudo o que ele me mandou. Tudo que ele me mandou, tudo. E tudo que ele me mandou, muitas vezes eu fiz chorando. Mas eu fiz. E aí foi quando eu comecei a catequese, aí vem, né, o passo a passo da catequese. E aí dentro da catequese, o meu professor de catequese e a minha professora de catequese são os meus amigos hoje. Foi o primeiro casal de amigos que eu fiz. Eles quem foram os meu padrinho de tudo, sabe? Padrinho de casamento, padrinho do meu marido do sacramento dele, que ele precisava receber. Enfim, ele é de grande valia esse casal de catequista, né? E foi o meu professor de catequese que começou a falar sobre morte, né? Sobre um plano de vida, sobre o que acontece, né? Que a gente tem que rezar nessa vida, a gente tem que rezar, a gente tem que ter um plano de vida. E aí ele falou nas almas que estão no purgatório. Ele falou, eu falei, oi? Aí ele falou, tá pensando que a gente vai pro céu direto? A sorte daquele que vive bem, tem uma vida espiritual boa aqui, que entrega mesmo pra Deus, que vai direto pro céu. Mas há almas que precisam ficar no purgatório que vão direto pro inferno. E aí eu lembro que eu fiquei assim, aí ele falou, o que foi? Eu falei, eu não tenho mãe. E eu não tive a oportunidade de dar um oi pra ela. E aí ele até brincou, ele falou, pois se converta, que quem sabe você consiga ver sua mãe. Se ela estiver no purgatório ou no céu, vocês se encontrarão em breve. Aí eu falei, não, espera. Quer dizer que tem uma oportunidade ainda de eu ver a minha mãe? Gente, que igreja é essa? Como que eu nunca vi falar? Onde eu estava? E eu comecei a chorar. E todo mundo ficou me olhando assim, cada um começou a me dar um abraço, outro começou a pegar na minha mãe, eu comecei a contar a história da minha mãe, o que aconteceu. E aí eles começaram, todo mundo a chorar comigo, e assim, todo mundo olhava pra mim, eu chorando rios de lágrimas ali. Eu falei, e aí ele continua a aula, ele falou assim, temos que ter muito cuidado com as nossas vestes, com isso e com aquilo. Aí eu levantei a mão de novo e eu perguntei, as minhas vestes me impedem de ir pro céu? Ele falou, claro que sim. Suas vestes pode ser queda pra você, tanto pro outro. Aí ele falou, eu vou fazer só uma pergunta pra vocês. A roupa que vocês vestem, se Nossa Senhora chegasse a pedir, teria alguma para emprestar para ela? Quando ele disse isso, eu falei, além de perder o céu, eu ainda não tenho nada para emprestar para Nossa Senhora. E aí quando chegou em casa, eu cheguei da catequese e fui no guarda-roupa e já fui tirando tudo ali, ó. Fui tirando. A minha mãe precisou morrer, vocês estão entendendo agora? Lá atrás, em 2009, para quando foi em 2021... mais ou menos, 2021, eu ter um encontro com ela novamente, de certa forma. Eu falo que ali foi a mão dela mesmo. Eu fui chorando, da igreja até em casa, mas eu chorava, que as lágrimas faziam assim. Quando meu marido me viu, falou, o que foi? Eu falei, eu não consigo ver minha mãe de novo. E aí ele me abraçava e falou, o que é isso que você tá falando? Quem morre acabou. Eu falei, não acabou. E aí eu contando pra ele, calma. E eu fui tirando. Ele nunca questionou por que eu tirei, nunca questionou minhas vestes, meu marido nunca questionou nada. E aí eu falei pra ele, né, aí uma coisa que eu esqueci, eu tava nessa transição de roupa, transição de cabelo, que eu cortei meu cabelo também em 2020, foi assim um ano marcante pra mim, 2020. E aí eu falava, é tudo ou nada. Esse dia eu falei, eu quero esse amor, eu quero conhecer, eu quero mais. Foi onde eu fui tendo mais contato com Deus, assim, eu costumo falar. Foi um tempo que eu só chorava. Eu ainda não entendia muita coisa na igreja, mas eu já entendia melhor do que quando eu comecei. E aí eu começava a chorar muito mesmo. Gente, eu acho que muita gente na paróquia me conhece porque eles lembram de me ver chorando. Eu acho, porque eu sentava no último banco e eu chorava do começo da missa até o final. Mas eu não chorava pouco, eu chorava com a mão assim. E chorava mesmo, ele chorava, falava, Senhor, tu sabes que eu te amo, e eu quero te amar, mas olha, tanta coisa que me impede de te comungar, de te receber, o que eu faço, sabe, eu quero ficar próximo de ti. Eu chorava e eu olhava para Jesus ali na frente, ali, e eu
chorava, foi onde tudo foi acontecendo. Aí na catequese falou, olha, eu passo agora para você receber o sacramento da Eucaristia, da confirmação, você precisa casar. Aí eu falei, casar? Eu já sou casada. Aí ele falou assim, não. Aí eu lembrei do conselho da Paula. Ele falou, não, na igreja católica só é casado quem casa na igreja. A pessoa pode ter casado o tanto que quis no civil, não consta como casamento para Deus. Você tem que casar na igreja. O casamento civil é lei dos homens, mas e a lei de Deus? Aí eu falei, vixe, ficou mais complicado do que eu imaginava. Aí eu fui conversando com meu marido, ficou mais complicado do que eu imaginava. Por quê? Eu já estava tendo noção, conhecimento do que seria o sacramento do matrimônio. Já sabia que era por uma vida toda. E aí eu falei, tá, eu falei que eu estava decidida, mas uma vida toda? Ah, eu não sei. E aí fui levando pro diretor espiritual, ele foi me ajudando, foi vendo qual é o melhor caminho, o que eu poderia fazer, o que eu poderia não fazer. E aí, nesse meio termo, eu decidi não continuar com ele. Falei pra ele que a gente ia separar, quase que a gente separou. E aí, depois de tudo isso, ele falou assim, você vai me deixar mesmo? Eu te pedi, você me deu, pensa direitinho. E eu falei, eu descobri um amor tão grande, assim, eu não falava isso pra ele. Claro, gente, eu nunca cheguei a falar isso pra ele. Mas assim, eu pensava comigo, eu não quero perder isso. E eu vou sozinha. Eu quero alguém que vá comigo. Eu comecei a idealizar, né? A gente começa a idealizar as coisas. E aí eu fui, levei pro meu diretor espiritual. Tenho agora a decisão, não quero mais. E tudo certo. Fui decidida, assim, a dizer não, e já com trabalho arrumado, já, casa à vista. E aí eu falei, quando eu disse pro meu diretor espiritual, ele falou assim, você encontrou esse amor, né? Eu falei, sim. Falou, como você se sente? Eu falei, nossa, me sinto amada. E aí ele falou assim pra mim, quer dizer que agora você não pode se sacrificar um pouco para que esse homem que está do seu lado conheça Deus? Aí eu falou, sim. Você já parou para pensar que você pode ser um instrumento para que ele conheça Deus, para que ele queira viver o mesmo que você está vivendo? Aí eu falei, não, eu acho que não, acho que ele não quer essa vida para ele, não. Ele falou assim, não, ele não quer se você falar, mas se você ser, ele quer. Para isso, Joária, precisa de uma coisa chamada conversão, mudança de vida e mudança de mentalidade. Aí eu olhei assim, começou a cair lágrima do meu olho. Aí ele falou assim, porque para amar Jesus, precisa desejar ser crucificado. E aí você decide. Mas você não é obrigado a casar com esse homem. Se você quiser deixar ele agora, você não tá pecando, você não tá fazendo nada de errado. Mas continuar com esse homem talvez seja caminho de conversão para vocês dois. E aí eu não disse nada pro meu diretor espiritual, eu saí, me ajoelhei em frente a Nossa Senhora e consagrei o meu casamento na mão dela. Falei, Nossa Senhora, eu digo sim. Mas eu digo sim ensanguentada. Porque, falei, tudo que eu passei pra Nossa Senhora, conversei com ela ali, chorando mesmo. E já passei na secretaria, já marquei a data. Cheguei em casa, eu falei, marido, é o seguinte, nós vamos casar dia 30 de julho. Já botei os nomes. Aí ele falou, olhou pra mim e falou, você quer ou não quer casar? Foi assim que aconteceu. E aí ele falou, mas quem pede não sou eu? Eu falei, então, eu não perco tempo, pede, né? Aí a gente brincou ali, e aí ele falou assim pra mim, claro que eu vou casar, mas com uma condição, eu quero você vestida de noiva. E eu já pensando de casar de qualquer jeito, sabe? Aí ele falou, eu quero você vestida de noiva e eu quero que você tenha um dia de princesa. Eu falei, gente, isso não tá nos meus planos, é só, eu quero o sacramento em si. Ele falou, eu quero que você entre na igreja, eu quero que você tenha um dia de noivo, quero que você, tudo ele pediu. Aí eu peguei e falei, tá, eu aceito tudo isso, mas eu não quero ninguém no nosso casamento. Eu não quero ninguém no nosso casamento. Porque de plateia pra nossa vida tão bagunçada, já basta. Aí ele falou assim, eu tendo você e o padre, minha filha, tá ótimo. Aí eu peguei e falei assim, então tá bom, então vai você entra com sua mãe, eu entro sozinha que eu não tenho ninguém mesmo. E sabe aquela coisa? E tudo certo. Gente, e ali eu fui preparando o casamento, né? E ele querendo de um jeito, a gente conversando.
E aí eu fui conversando com a minha madrinha de casamento, que foi a minha professora de catequese, e ali tudo foi se ajuntando, né? Se, se encaixando, ali tudo foi se encaixando. E no dia do meu casamento foi um dos dias, assim, que eu mais chorei na vida, tirando a morte da minha mãe. Eu acho que foi o dia que eu chorei. Porque realmente eu não me sentia preparada para casar com ele, né? Eu não me sentia assim, que eu ia conseguir aguentar ir pra igreja sozinha, sabe, essas coisas. Eu não me sentia preparada. E eu sabia, porque o meu diretor espiritual deixou muito claro pra mim, que ele poderia ou não se converter. Eu falei, meu Deus, eu tô me enfiando numa fornalha mesmo. Vou conviver a vida toda, talvez, com essa pessoa. E foi pedindo para que Deus falasse comigo. Deus foi muito generoso. As senhorinhas respondiam o que eu pedi, a bexiga da minha mãe. Eu falei, mãe, se eu não estiver fazendo o que for para bom pra minha alma, não me deixa aí. Porque o tanto que eu já sofri aqui com esse relacionamento, com traições, com mentira, com as pessoas falando muitas coisas em relação à minha pessoa sobre esse relacionamento, eu tenho uma oportunidade. Então, se não for para ser, não me deixa acontecer. E tudo aconteceu. O casamento aconteceu. De lá pra cá as coisas mudaram. No meu casamento pra mim, foi assim, o melhor dia, assim, de toda a minha vida ali. Foi o dia que eu realmente entendi o que era o casamento. Porque o matrimônio não é o outro me fazer feliz. Tipo, não é eu fazer, tipo, eu casei, agora você tem a obrigação de me fazer feliz. Não, eu que tenho a obrigação de fazer o outro feliz. É minha obrigação de fazer o dia do outro melhor, sabe? Eu fui entendendo que eu precisava sair realmente de mim e me esquecer, porque eu não sou uma coitadinha. Eu sou um ser humano semelhante à imagem de Deus, menos no pecado. E aí eu fui entendendo o meu valor. Qual valor eu tenho? Eu tenho o valor de um Deus crucificado. E ali na busca pelo sacramento foi onde tudo aconteceu, porque é quando você se abandona. Foi o que eu fiz, eu me abandonei. Eu não tive um relacionamento que vocês falam, fiquei noiva, me apaixonei. O preparamento pro casamento. Eu não tive isso, porque esse não foi o caminho que Deus quis pra mim. Talvez até Ele quis, mas por algumas escolhas que eu fiz na vida, Ele achou melhor esse caminho pra mim. E esse caminho é o que me traz conversão todos os dias. Hoje eu falo pra você, o meu marido poderia não se converter, ainda não se converteu, mas daquele homem que não gostava de ir pra missa, não gostava de igreja, não gostava que falasse nem santo pra ele. E hoje ele recebeu todos os sacramentos dele. Ele pode comungar quando ele quiser, se ele se confessar. Ele conhece um pouco mais da palavra. A gente reza à noite. Então, aquilo que é entregue na mão de Nossa Senhora, ela faz. Tem muitas coisas que a minha carne deseja, sim. Mas e é o que Deus quer? Hoje mesmo, eu estava rezando o terço, né? E na meditação falava o seguinte: acolha com alegria o plano de santidade que Deus escolheu para você. Então, é preciso que a gente escolha com alegria. O caminho do outro, a vida do outro, tudo do outro pode ser bom, mas e o seu caminho? A gente tem que ser grato pelo sofrimento mesmo. Hoje mesmo, na primeira leitura, eu falava que bendito é a pessoa que louva o sofrimento, né? Não nessas palavras, mas no meu entendimento eu entendi isso, né? Que a gente tem que agradecer pelos sofrimentos. E aí, hoje na nossa paróquia tinha o Nosso Senhor lá, né? Gente, despedido lá só de aquele paninho amarrado ali. E aí você olha para todo aquele sofrimento e você fala, gente, eu não sofro nada. Porque se eu quero meu marido convertido, quem dirá Deus que sacrificou por ele? Os meus pequenos sacrifícios que eu faço não chegam nem 1% do que Deus fez por ele. Então, a minha obrigação de fazer por ele é ser doce, é ser compreensível, é chamar, é rezar com ele, é ser uma esposa que agrada o coração de Deus. Porque a partir do momento que eu agrado o coração de Deus, de certa forma ele vai ser tocado. E a gente tem colhido muitos frutos que só em breve eu poderei compartilhar com vocês, porque é algo ainda muito íntimo. Hoje eu não consigo ver o meu marido como era antes. Aprendi a amar. Nossa, e hoje eu olho pro meu marido, eu tenho medo de perder mesmo ele, porque eu amo, né? Mas eu sofri também.
Então, se você aí tá me assistindo achando, nossa, ela é a melhor esposa, não, eu fico chateada, eu fico estressada. A gente tava conversando também sobre TPM, eu fico nos meus piores momentos, mas foi por esse caminho, buscando o caminho de conversão, buscando o caminho do matrimônio, que veio a minha conversão, né, que eu me converto. Quando meu marido diz não pra mim, não vou à missa, aquilo me dói, mas se dói em mim, imagine nosso Senhor. Então, em vez de eu reclamar, eu falo, Senhor, olha isso daqui. O Senhor é o Deus de tudo. O Senhor pode tudo. O Senhor é o Deus que fez o céu e a terra. Então, o que é um ser humano que o Senhor não pode converter? Então, me dá paciência. Aumente a minha paciência, a minha humildade, a minha caridade, para que isso não seja assim um empecilho de eu acabar com tudo que eu construí até aqui. Porque a gente é muito fácil de destruir tudo que a gente constrói em minutos, em segundos, se a gente não tiver um coração atento. Então, meninos, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Resumindo, porque senão vocês não vão nem assistir. Do fundo do meu coração, eu peço que vocês olhem para a vida de vocês, desejam o melhor na vida de vocês, sem olhar para a vida da vizinha, da comadre, porque eles também têm os defeitos deles, eles também têm as dores deles, têm as renúncias deles, assim como você. E se você também tá por aí, né, sem saber o que faz da vida, e agora, eu caso ou não caso, procure um diretor espiritual, procure a ajuda de quem realmente pode te ajudar. Pessoas com casamentos fracassados, ela tende a fracassar o casamento do outro, sai fora, se afasta desse tipo de pessoas. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ter me ouvido aqui esse tempo todo, falando sobre um pouquinho da minha conversão, mas eu estava devendo esse conteúdo por aqui. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com a amiga, eu vou ficar muito feliz se vocês compartilharem com alguém que precisa ver esse vídeo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!